Existe um fenômeno curioso e tragicamente repetitivo que acontece com a maioria das pessoas que iniciam o processo da ressonância harmônica ou qualquer caminho sério de expansão da consciência. Eu chamo isso de a síndrome do terceiro mês. O padrão é quase matemático. No primeiro mês a pessoa entra em êxtase. O trem anda. Aquele dinheiro travado é liberado, o processo judicial desenrola, a saúde melhora, a angústia some. O universo parece abrir as portas. No segundo mês, a euforia estabiliza. As coisas continuam bem, mas o milagre diário parece diminuir a intensidade. E aí chega o terceiro mês, e no terceiro mês a pessoa trava. Ela puxa o freio de mão com tanta força que o carro capota. Ela desiste, abandona a ferramenta, ou pior, começa a culpar o processo. Mas por que isso acontece? Porque alguém que acabou de provar que o universo responde, que colapsou a função de onda de um desejo, decide voltar para a caverna da escassez. Hélio Couto nos dá a resposta exata, cirúrgica e desconfortável para isso. E o aviso dele é claro. O problema não é que a ressonância parou de funcionar. O problema é que ela começou a funcionar demais. Ela começou a empurrar você para fora da zona de conforto do seu ego e o seu Deus Rambo, interno, entrou em pânico. Hoje, vamos dissecar esse erro fatal. Vamos entender por que você pede o milagre. Mas quando o milagre exige que você mude de personalidade, você prefere o problema antigo. Vamos falar sobre o perigo de usar a física quântica como um delivery de brinquedos. E esquecer que ela é, na verdade, uma ferramenta de transmutação nuclear da alma. Para entender o erro dos 3 meses, precisamos voltar à base. O que acontece quando você inicia o processo? Hélio explica que entra uma onda de informação. Uma onda de altíssima frequência. Imagine que você é um rádio sintonizado numa estação chiada, tocando músicas tristes e notícias de guerra. De repente, você recebe um sinal limpo, cristalino, de uma sinfonia perfeita. Essa nova onda, ao entrar no seu campo, varre a sujeira superficial. Por interferência construtiva, ela potencializa o que há de melhor em você e começa a dissolver os nós mais frouxos. É por isso que o primeiro mês é mágico. As resistências superficiais caem. O cliente aparece, a dor nas costas some. Você pensa, descobri a pólvora. Agora ninguém me segura. Mas o que você não percebeu é que essa onda não parou na superfície. Ela continuou descendo. Ela foi para o porão. Ela foi para as fundações do seu edifício psicológico. E lá nas fundações, ela encontrou algo que você esconde de si mesmo há décadas, talvez há milênios. Ela encontrou o seu sistema de crenças raiz. Ela encontrou o Deus Rambo. Hélio Couto usa essa analogia do Deus Rambo para descrever a visão infantil e primitiva que a humanidade tem do divino. É a crença de que Deus é um ser separado, vingativo, armado até os dentes, pronto para cortar cabeças se não for agradado. Um Deus que exige sacrifício, dor e luta. Quando a onda de amor incondicional da ressonância bate de frente com a crença de um Deus Rambo no seu inconsciente, ocorre um choque térmico. Você começa a sentir medo. Não um medo lógico, mas um medo visceral. Se está tudo dando certo tão fácil, algo terrível vai acontecer para compensar. Isso é bom demais para ser verdade. Eu não mereço isso. O seu sistema operacional antigo, baseado na luta e na escassez, entende a facilidade e o fluxo como uma ameaça. O ego grita: onde está a luta? Onde está o sangue? Se não tem sofrimento, não é real. E aí, no terceiro mês, quando a onda exige que você solte o controle e confie no todo, você trava. Hélio conta o caso clássico, que serve de alerta para todos nós. O caso do BMW. Um rapaz fez a ressonância e pediu um BMW. Ele queria o carro. Ele não queria iluminação, não queria paz mundial, não queria evoluir. Ele queria o status, a máquina. E a ressonância não julga. A onda entrou. O universo se moveu. Em 3 dias, escute bem, 3 dias,
O BMW estava na garagem dele. Um colapso de função de onda perfeito. Materialização pura. O que aconteceu depois? Ele ficou maravilhado? Ele aprofundou os estudos? Ele se tornou um grande co-criador? Não. 3 meses depois, ele sumiu. Abandonou tudo. Nunca mais quis saber. Por quê? Porque ele conseguiu o brinquedo. E o brinquedo era o limite da consciência dele. Ele não tinha estrutura emocional, espiritual e intelectual para sustentar aquela frequência. O ter sem o ser é insustentável. O erro dos 3 meses é exatamente este: usar uma tecnologia cósmica de evolução para resolver problemas triviais de sobrevivência e ego, e achar que isso é o fim da linha. Hélio alerta: pedir casa, carro e apartamento é o treino. É o jardim de infância. Se você consegue colapsar um carro, você consegue colapsar a cura de uma doença, consegue colapsar uma nova realidade planetária. Mas a maioria para no carro. E pior, quando consegue o carro, o ego infla ou o medo de perder o carro paralisa a pessoa. A ressonância harmônica é um convite para o crescimento contínuo. E crescimento dói para o ego. O trem começa a andar e o ego diz: espera aí, está rápido demais. Se eu continuar nessa velocidade, eu vou ter que perdoar meu pai. Eu vou ter que deixar de ser vítima. Eu vou ter que assumir a responsabilidade por toda a minha vida. Eu vou ter que parar de culpar o governo, o chefe e o vizinho. E aí a pessoa diz: não, obrigado. Eu só queria o dinheiro para pagar o aluguel. O resto deixa como está. Só que não tem como deixar o resto como está. A mecânica quântica é holística. Tudo está entrelaçado. Você não pode ser um co-criador de milagres na vida financeira e continuar sendo um reptiliano, vingativo nos relacionamentos. A conta não fecha, a frequência não bate. Ou você sobe tudo, ou você desce tudo. E quando a pressão para subir aumenta, a maioria prefere descer, porque o buraco é conhecido. O buraco é quentinho. É a tal zona de conforto. Vamos olhar para a questão da receita de bolo, que tanto pedem ao Hélio. As pessoas imploram: professor, me diga o que fazer. Me dê o passo a passo para ficar rico. E ele diz: buscam primeiro o reino dos céus, e tudo o mais vos será acrescentado. Ou então, amai-vos uns aos outros. A plateia bufa de decepção. Ah, não, isso é religião. Eu quero técnica. Eu quero o segredo. Eles não entendem que essa é a técnica. Essa é a física mais avançada que existe. Amar ao próximo não é uma regra moral para você ser bonzinho e ir para o céu. É uma lei de fluxo eletromagnético. Se somos todos 1. Se tudo é a mesma onda quando eu emano amor para você, eu estou blindando-te meu próprio campo. Eu estou entrando em fase com o vácuo quântico. E o colapso da função de onda acontece instantaneamente. Quando eu odeio, quando eu julgo, quando eu quero tirar vantagem, eu crio interferência destrutiva. Eu anulo meu próprio pedido. O erro de 3 meses acontece porque a pessoa tenta simular o amor para ganhar o dinheiro. Ela tenta enganar o vácuo quântico. Eu vou fazer essa tal de ressonância. Vou fingir que sou bonzinho. E quando o dinheiro cair na conta, eu volto a ser quem eu sou. Não funciona. A onda lê a sua essência, não a sua máscara. E quando a onda começa a limpar a máscara, a pessoa se sente nua, vulnerável e foge. Hélio traça um paralelo brilhante com a crise financeira, o subprime. O que foi a crise de 2008? Foi gente querendo casa sem ter crédito. Foi o desejo de ter o benefício sem ter a base, sem ter o lastro. Espiritualmente fazemos a mesma coisa. Queremos o milagre, a casa, sem ter o lastro, a consciência, o amor, o trabalho interno. Nós somos subprime espirituais. Estamos alavancados no ego. E quando a fatura do crescimento chega, nós declaramos falência e culpamos o sistema. Você precisa entender que a onda da ressonância traz à tona tudo o que precisa ser limpo.
Se você tem lixo debaixo do tapete, a onda vai levantar o tapete e vai sair poeira. Vai sair cheiro ruim. No terceiro mês, muitas vezes, é quando a poeira está no ar. É a catarse. É o momento em que o chefe te demite. Não porque a ressonância falhou, mas porque aquele emprego vibrava numa frequência de humilhação que não é mais compatível com a sua nova vibração de dignidade. Mas o ego interpreta a demissão como desgraça. Olha aí, fiz a ressonância e perdi o emprego. Isso não funciona. Funciona perfeitamente. Ela te tirou do lugar que estava matando a sua alma. Mas você precisa confiar no processo para ver a porta muito maior que está se abrindo logo ali na frente. Se você puxa o freio agora, você fica sem um emprego velho e sem um emprego novo. Você fica no limbo. Hélio pergunta: qual é o seu grau de confiança no todo? Você põe a mão no fogo por Deus? Ou você acha que Deus é o Rambo que vai te punir por ter perdido o emprego? Se você confia, você solta. Você diz: ok, saiu isso da minha vida. É porque algo melhor está entrando. Isso é soltar. Soltar não é ficar passivo no sofá. Soltar é agir sem o desespero do controle. O co-criador age. O Buda não fica sentado esperando a comida cair na boca. Hélio lembra que grandes mestres, grandes cientistas, grandes empresários são pessoas de ação massiva. Eles trabalham, estudam, leem, pesquisam. Mas a ação deles nasce da inspiração, não do medo da falta. A maioria das pessoas age pelo cérebro reptiliano. Elas agem para não morrer de fome, para não ser atacadas, para defender território. Essa ação gera cansaço, estresse e karma. A ação do co-criador nasce do lobo frontal, da conexão com o todo. É uma ação que gera energia em vez de gastar. O erro é que, quando a ressonância começa a empurrar você para essa ação inspirada, como ler um livro a cada 14 dias, como Hélio sugere no curso, a preguiça espiritual bate. Ah, ler livro difícil dá trabalho. Mudar de atitude dá trabalho. Perdoar a sogra dá trabalho. E aí a pessoa diz: prefiro continuar sem o BMW, mas sem ter que ler esses livros. É uma escolha. O livre-arbítrio é sagrado. Você tem todo o direito de escolher a estagnação, mas depois não reclame que a vida é dura. A vida é dura porque você escolheu a ferramenta de pedra lascada quando te ofereceram um laser. Hélio é incisivo sobre a questão do estudo. Ele diz que a informação está aí, toneladas de livros, palestras, vídeos, mas as pessoas querem o resumo, querem a pílula, querem que alguém mastigue a realidade última e coloque na boca delas. Isso é infantilidade cósmica. Ninguém pode evoluir por você. Ninguém pode expandir a sua consciência no seu lugar. A ressonância transfere a informação, mas você tem que processar essa informação, agindo no mundo. Se você recebe a informação de um grande empresário na sua ressonância, você vai sentir vontade de empreender, de arriscar, de inovar. Mas se você fica trancado no quarto com medo de perder o seguro-desemprego, você está bloqueando a onda. Você está gerando um curto-circuito. A energia entra pedindo expansão e o seu comportamento impõe contração. O resultado é ansiedade, angústia e, finalmente, a desistência. O ponto crucial que Hélio toca é a visão de longo prazo versus o imediatismo. Nós somos uma civilização de crianças mimadas. Queremos o prazer agora e dane-se a consequência. O mercado financeiro opera assim, a política opera assim, e nós operamos assim na nossa vida pessoal. A visão do co-criador é a visão da eternidade. Você não está aqui para ter um carro. Você está aqui para se tornar um ser capaz de criar mundos. O carro é apenas um exercício didático no meio do caminho. Quando você entende isso, a ansiedade some. Se o carro não veio no primeiro mês, tudo bem. Eu estou me tornando a pessoa que terá o carro e muito mais. Eu estou limpando as crenças que me impedem de ter o carro. O foco sai do objeto e vai para o sujeito. O foco sai do ter e vai para o ser.
E aqui entra a questão dolorosa da solidão do Buda. Hélio avisa: o caminho da iluminação é solitário. Quando você começa a mudar, os seus amigos do bar, que só reclamam da vida, vão se afastar. A sua família pode não te entender. Eles vão dizer que você ficou estranho, que você sofreu lavagem cerebral. E o medo de ficar sozinho, o medo de ser expulso da tribo, faz muita gente travar a ressonância. O nosso cérebro reptiliano morre de medo de ser expulso da tribo, porque na pré-história isso significava morte. Hoje, significa apenas que você precisa encontrar uma nova tribo. Mas o instinto grita. E para acalmar o instinto, a pessoa baixa a frequência. Ela volta a reclamar, volta a fofocar, volta a vibrar na escassez, só para se sentir pertencente de novo. Ela troca a iluminação pela aceitação social da mediocridade. Esse é o teste de fogo. Você está disposto a caminhar sozinho por um tempo até encontrar seus iguais na nova frequência? Ou você precisa da aprovação dos chimpanzés, como Hélio carinhosamente chama a consciência primitiva, para se sentir seguro? Se você precisa que o crocodilo te ame, você vai ter que entrar no pântano com ele. E crocodilo come carne. O alerta Hélio Couto deste vídeo é este. Prepare-se para o sucesso, mas prepare-se principalmente para a mudança de identidade que o sucesso exige. Não peça a prosperidade se você não está disposto a largar a mentalidade de vítima. Não peça a saúde perfeita se você usa a doença para ganhar atenção e carinho da família. A ressonância vai tirar a sua muleta. E se você não souber andar, você vai cair. O universo não é sádico. Ele não te dá o BMW e depois tira para rir da sua cara. Ele te dá o BMW para te mostrar que é possível e depois ele te convida. Agora que você viu que funciona, vamos limpar o lixo que está aí dentro para que você possa ter uma frota de BMWs e ainda ajudar a acabar com a fome no mundo? E é nessa hora que a maioria diz: não, tá bom, devolve meu Fusca que eu entendo como ele funciona. A recaída acontece porque o desconhecido assusta mais do que o sofrimento conhecido. Nós nos acostumamos com a dor. A dor é familiar. A alegria plena, a liberdade total, a responsabilidade absoluta pelo próprio destino. Isso é aterrorizante para o ego destreinado. É o mito da caverna de Platão. A luz dói nos olhos de quem viveu na escuridão. A ressonância é a luz do sol. No começo, arde. E a tentação de voltar para a sombra é imensa. Mas Hélio nos lembra: voltar é inútil. Você já viu a luz. Você já sabe que a realidade não é sólida. Você já sabe que o Deus Rambo é uma invenção. Você pode até tentar voltar a dormir, mas o sono nunca mais será tranquilo. A semente foi plantada. Então, como superar a barreira dos 3 meses? Como não travar? A resposta é soltar e fluir. Aceitar que a mudança vai acontecer e que ela será para melhor, mesmo que pareça caótica no início. É olhar para o caos e dizer: isso é a reorganização da minha vida num patamar superior. É não julgar a aparência imediata das coisas. E, acima de tudo, é parar de negociar com o todo. Eu faço isso se você me der aquilo. Não. Você faz porque é quem você é. Você é uma centelha divina. Você emana amor, trabalha com excelência, estuda e evolui porque essa é a sua natureza. Não porque você quer uma recompensa. A recompensa é inevitável, é lei física. Mas ela vem como consequência, não como meta. Se você está se sentindo travado, se a ressonância parece que parou, ou se a vida virou de ponta cabeça, alegre-se. O trem está fazendo a curva. Não pule da janela. Segure firme. Leia mais um livro. Perdoe mais uma pessoa. Solte mais uma mágoa. O que vem depois dessa curva não é apenas um carro novo. É uma nova versão de você, livre do medo, livre do Rambo, pronta para assumir o seu lugar de direito como co-criador consciente. Não cometa o erro de parar no meio da ponte. O lado de lá é real.
Hélio Couto passou a vida desenhando o mapa. A ferramenta está na sua mão. A única coisa que pode te parar agora é o seu apego a quem você costumava ser. Solte o velho. Deixe o novo entrar. E veja a mágica acontecer, não por 3 meses, mas por toda a eternidade.